Olá para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara. Está começando mais um programa Ponto de Vista. E hoje a gente vai conversar com a artista, drag queen, cantora e compositora Miranda Caê, que é daqui de Guarulhos. Miranda, é um prazer recebê-la aqui na TV Câmara. Muito prazer, muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz, de verdade. Que bom. Miranda, você já tem singles lançados, está preparando um EP, mas eu queria saber um pouquinho o início da sua trajetória artística. Conta pra gente Ok. como é que surgiu essa ideia de criar uma persona para se expressar por meio da música. Ai, que perfeito, adorei essa pergunta. A minha formação, ela é uma formação musical, ela não é uma formação de drag, né, dentro da arte. E eu me formei na ETEC de Artes entre 2015 e 2018, fiz 2 cursos lá de canto popular e regência coral. Quando eu fiz essa formação, eu senti essa necessidade de trazer a minha linguagem artística numa figura, numa persona. Então eu fiz todo um estudo, tentei entender qual seria a melhor figura para poder representar aquilo que eu queria falar, para poder representar a minha arte em si, e as minhas referências sempre foram totalmente femininas, né? Desde de artistas trans, né, que são artistas que estão aí na cena independente, como as Bahias, Lineker, Linda Quebrada, como artistas, né, que eu gosto de chamar das nossas divas brasileiras, assim, Elza Soares, Gal Costa, Maria Bethânia, Alcione. Então, as minhas referências sempre foram totalmente femininas. Mas em nenhum momento eu pensei assim, não, eu vou me tornar drag, eu vou me tornar uma artista drag por conta disso, né? Esse start chegou quando eu comecei a entender e a estudar o que era drag, né? Porque na minha cabeça a figura drag era uma figura focada numa figura como a Pablo Vittar ou como a própria RuPaul, né? A arte drag se popularizou, né, bastante, né, depois do RuPaul's Drag Race. E aí eu não queria trazer aquela figura. Eu queria Aquela trazer uma figura. estética um pouco mais com a maquiagem, exagerada. Isso! Não que eu não gosto, eu acho fantástico. Mas não é aquilo que a minha arte representa. Mas a partir do momento que eu percebi que eu poderia fazer o que quiser com a minha figura, eu queria moldar a minha figura, quando eu percebi que com a arte drag eu consigo ter essa experiência, foi aí que me despertou essa coisa. Nossa, ia ser perfeito ter uma figura drag de representar aquilo que eu quero dizer com a minha música. E aí foi todo um estudo. Esse despertar foi no final de 2017 que eu tive esse despertar. E aí eu fiquei de 2018 inteiro tentando desenvolver essa persona. Como ela ia como ela iria se portar, qual seria a figura que ela iria representar, qual seria a forma como ela ia se portar no palco. Então eu fiz um ano inteiro, todo esse estudo junto com as composições, né? Queria que você falasse um pouquinho de Bicho de Mil Faces, que foi o primeiro single que vocês fizeram em parceria, tem o clipe Sim. também. Fala um pouco como é que foi esse processo artístico de produzir essa música. Eu vou deixar você sumir no fundo. Olha, Bichos de Mil Faces, a gente conseguiu uma oportunidade de gravar a nossa primeira música através de um projeto da Sigo Som, que é o projeto Música por Minuto. Se eu não me engano, eu estava na sua 3ª temporada, a gente participou da 3ª temporada. E eu sou uma artista que eu canto muito sobre as relações humanas. Eu tento explorar o máximo possível de falar sobre relações. E dentro da leitura de Bicho de Mil Faces que eu faço, Bicho de Mil Faces ele fala sobre a relação consigo. Todo esse processo que a gente fez criando a Miranda em 2018 fez com que a gente internalizasse muito. Então, a história que a gente fala a partir da Miranda também é a nossa história. Então, foi um olhar de nós com nós mesmos. E a partir do momento que o Léo me apresenta essa música, eu faço muito essa linguagem através da estética do clipe, através dos espelhos que são mostrados no clipe. Então a gente queria trazer uma relação de nós com nós mesmos. Então essa relação humana de olhar para dentro, de entender quais são os seus conflitos, de entender quais são as suas necessidades, admirar a pessoa que você é, admirar a figura que você criou ao longo da sua vida com as suas próprias experiências. Então a gente quis falar sobre isso nessa música, a relação
de nós com nós mesmos. Porque às vezes a gente cria muitas figuras, né? Eu, enquanto trabalho artístico, não sou eu enquanto estou dando entrevista, também não sou eu enquanto estou atuando no palco, também não sou eu enquanto estou trabalhando nos bastidores da minha música, fazendo os lançamentos. Então, todos nós temos essa criação múltipla de várias figuras, onde a gente cria a partir da própria necessidade, né? Da necessidade de ser mais profissional, da necessidade de ser mais amável, da necessidade de ser mais humano. Então, são essas figuras que a gente cria ao longo da nossa vida que fazem com que a gente equilibre essas nossas relações com as outras pessoas. Então, olhar para isso, entender esse interno é muito importante. Então, a gente quis trazer essa linguagem para esse trabalho. Agora, Miranda, eu queria que você falasse um pouquinho do seu segundo single, para a gente finalizar esse bloco, que faz uma menção a uma amiga sua, uma mulher Sim. trans que foi vítima de feminicídio. Eu queria que você falasse um pouco de como é que foi esse processo também de transformar esse luto em arte. Nossa, é muito bacana você tocar sobre essa música, porque essa música ela foi uma composição que nasceu em 2019 e até então ela tinha uma outra vertente, assim, era uma música totalmente romântica, que falavam sobre outras coisas, sobre outras vivências minhas. E é muito incrível como a arte ela é transformadora, né? E a partir do momento que eu tive essa experiência de perder a Luara, né? A Luara, ela foi uma pessoa que eu conhecia desde 2017. A gente tinha uma relação de se ver todo fim de semana, de se encontrar e ter boas experiências, né? Coisa de amizade e tudo mais. E a partir do momento que eu percebo que uma pessoa que era próxima a mim, que eu podia conversar, que eu podia mandar mensagem, que quando esse tipo de coisa acontece, a gente tem muita tendência a se distanciar daquilo. Esse tipo de coisa não acontece com a gente. Esse tipo de coisa não está longe de mim. Mas a partir do momento que está perto de nós, para mim foi muito forte isso. E principalmente com ela, que ela foi assassinada. Ela foi assassinada pelo parceiro dela. Ela foi assassinada por uma pessoa que ela confiava, uma pessoa que ela tinha proximidade, assim, que confiava o seu ser ali. A partir do momento que a gente percebe o quanto a gente tem essa sensibilidade, a gente tem essa necessidade de se doar afetivamente para uma pessoa, ao ponto de dar a nossa vida por ela, e essa pessoa ela sente a liberdade de tirar essa vida, isso para mim foi muito forte. Isso para mim foi um baque bastante difícil de lidar, não só para mim, né? Todas as pessoas que eram em comum, amigos em comum com a Luara, sentiram isso. E eu sentia a necessidade de trazer uma parte do meu trabalho para ela. Então, a partir do momento que a gente começou a criar a estética do trabalho, os videoclipes, a ideia de trazer essa questão mais espiritual foi para trazer uma homenagem a ela. Eu fico imaginando muito quais eram as estéticas que ela gostava, quais eram as sonoridades que ela gostava. Então, muito desse som eu remeti muito, foi um ponto de referência, foi a Lana Del Rey, por exemplo, que a Lana Del Rey era uma artista que a Luara se identificava muito e admirava, era muito fã. Então, eu consumi muito Lana Del Rey para poder trazer essa referência de voz e piano, por exemplo. Então, a ideia era imaginar um clipe ou um trabalho, um estético, falando assim, olha, se ela olhasse isso, ela ia se identificar muito. Ela ia se aproximar muito. E não só isso, né? Transformar essa música numa relação espiritual também, porque eu queria que essa música ela fosse para ela de alguma forma, né? Trouxesse a leveza, a calmaria que ela não teve oportunidade de ter em sua morte. Porque quando a gente fala de morte, a morte ela é um grande tabu da nossa vida, mas é uma coisa que a gente precisa lidar. A nossa vida ela é muito sensível, a nossa vida ela é muito frágil.
Mas só que o mínimo que a gente espera é ter uma morte tranquila. E ela não teve a oportunidade de escolher ter uma morte tranquila. Então, com essa música, o meu sentimento era sempre que você tenha uma morte tranquila. Que você, a partir dessa música, que as pessoas se conectem com essa oração e que você consiga se sentir leve aonde quer que você esteja. Então foi essa relação que a gente fez com esse trabalho. Tá certo, Miranda. E para terminar esse bloco, então, a gente vai curtir um pouquinho de leve. Daqui a pouco a gente volta falando mais da sua carreira. Enfim, estamos neste mesmo lugar. O tempo denso se esvaiu e a calmaria assumiu todo. Descobri que estamos neste mesmo lugar. Há eras, anos-luz até. O que impede este encontro? Me vi caindo neste mar, e a falta de conversa só me fez chorar até onde dava pé. E aí minha pele te tocou, você não arrediou. Desde então vim me sentindo leve, leve. Desde então vim me sentindo leve, leve. Voltamos com o programa Ponto de Vista, hoje recebendo a cantora e compositora Miranda Cai. Miranda, lá no começo a gente falava um pouquinho de algumas pessoas que são referência para você. A gente tem alguns exemplos hoje de LGBTQIA+, que tem um sucesso comercial bastante grande na mídia, seja Pablo Vittar mesmo, Lineker que você citou, Johnny Hooker. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê a ocupação desses espaços por pessoas LGBTQIA+, sendo que agora a gente também tem uma onda conservadora que tenta também reprimir um pouco essas expressões. Eu queria que você falasse sobre isso, a sua experiência pessoal. Sim. Eu sinto que hoje a necessidade de ter pessoas LGBT dentro desses espaços vem de encontro a ter muitas pessoas, né, um público muito maior que se identificam com essas linguagens. Porque eu sinto que o que leva o artista a ter esse reconhecimento são a identificação das pessoas, né? A representatividade. As pessoas, elas estão lá porque existe um público muito grande que se identifica com aquela linguagem, que se identifica com aquela postura, que se identifica com aquilo que o artista leva. E eu acho isso muito importante porque, por exemplo, você falou da Pablo. A Pablo é uma pessoa hoje, dentro dos artistas LGBTQIA+, que ela rompe a bolha. Então, ela não fala só com o público LGBTQIA+. Ela fala com a mulher hétero, ela fala com os caras héteros, ela fala com famílias, ela participa de programas onde o público ele é muito variado. Hoje em dia ela está se expandindo cada vez mais. Então, entender que uma figura como ela, uma pessoa que canta as coisas que ela canta, e também trazendo aquela figura que ela representa, é muito importante, porque isso dá espaço para nós, outros artistas LGBTs, que também têm oportunidades. Então, hoje, por exemplo, hoje eu vejo que a minha carreira, ela é muito acessível para as outras pessoas. Então, hoje, eu faço o trabalho de levar a minha música para cada vez mais pessoas. Mas hoje eu sei eu sei que existem pessoas que vão se identificar com o meu trabalho. E isso graças a pessoas como artistas LGBTs, assim. Então, hoje eu tenho essa segurança
Eu tenho uma segurança de, olha, eu posso ser esse artista, essa figura, eu posso trazer a minha feminilidade, eu posso trabalhar com essa forma, porque eu sei, baseado em todo o público que esses artistas agariaram, né? Todos esses artistas trouxeram, de que as pessoas elas também vão me ver. Então eu sinto que essa é a importância de ter artistas dentro desses cenários, né? Vale lembrar também que é uma representatividade que não é só por existir, mas são artistas que tratam de questões como identidade, Exato, sexualidade da música, né, exato, dentro do próprio trabalho exato. também. E eu citei muito a Lineker, porque para mim a Lineker é uma figura muito emblemática, assim. Ela fala sobre o amor, ela fala sobre afeto, ela fala sobre relações afetivas, muito das próprias experiências dela. E para mim é muito incrível como ela traz um tema tão abrangente, sendo quem ela é, né? Porque muitas das pessoas elas acham, né, que é uma pessoa LGBT, a gente sabe das estatísticas, as pessoas que seguem o trabalho desses artistas sabem das estatísticas, sabem de o que o Brasil representa para as mulheres trans pretas, e ela é uma pessoa que reconhece o próprio corpo, reconhece a própria existência e falam sobre coisas em que todo mundo se identifica. Então, às vezes, cria um choque. Quando a gente está falando de amor, a gente já traz uma figura sobre o que é um amor. E corpos como as da Lineker, principalmente por conta dessa visão que as pessoas têm do que é um amor, não são corpos que as pessoas consideram, nossa, elas também se apaixonam, nossa, elas também podem ser amadas, nossa, elas também. E o que ela faz, ela fala, eu posso me permitir sobre essa questão, eu posso falar sobre o amor, eu posso falar sobre as minhas vivências sobre o afeto. Eu sei que essas minhas vivências sobre afeto vão trazer feridas, principalmente as pessoas que não quiseram me amar. Mas eu sou uma pessoa que ama, eu sou uma pessoa que tem a minha troca, que tem a minha espiritualidade. Então, isso, eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível e contempla muito daquilo que eu acredito também. Então, sim, é muito importante as figuras LGBTs trazerem essas pautas dentro do trabalho. Além da Quebrada faz isso maravilhosamente bem. Eu adoro o trabalho que ela faz. Mas eu me identifico muito com a maneira que a Lineker leva o trabalho, assim, leva essa linguagem dela para as pessoas. Agora falando um pouquinho do seu terceiro single, que foi lançado este ano, conta um pouquinho de Floresça. Floresça. Floresça é uma música que eu tive a oportunidade de dividir a voz com o JP. O JP, ele é um artista sensacional, uma pessoa extremamente generosa. É uma pessoa que ele entende dessa questão do coletivo também. E assim, todos os artistas que eu tive a oportunidade de cantar, que eu tive a oportunidade de colaborar, ou que colaboraram com o meu trabalho, entendem essa necessidade, assim. E ele é uma pessoa, ai, eu não... maravilhosa, assim, eu adoro o Jota. E quando eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho, Floresça, eu, eu tive essa questão de falar sobre o materno. A figura materna é uma questão que para mim é muito importante. Eu fui uma pessoa que perdeu a mãe muito cedo. Eu perdi a minha mãe com 16 anos, inclusive essa semana agora no dia essa semana agora no início de outubro, faz 10 anos que eu perdi a minha mãe. E para mim, falar sobre a figura materna é falar sobre também um processo. Então, como eu disse anteriormente, as minhas músicas falam muito sobre relações. E eu quis trazer de uma forma lúdica, né, dentro do videoclipe, por exemplo, que a relação que a mãe tem com o filho no seu próprio ventre, assim.
Eu quis trazer essa relação, e eu quis me pôr sobre o lugar de filha, né, dentro ali daquela relação, porque é a relação, principalmente que eu vivi, né, e que eu vivo até hoje, né, com a minha avó, por exemplo. Então eu quis trazer de uma forma lúdica essa relação de mãe e filho, e para mim foi muito importante trazer, né, porque eu fiz essa relação do florescer, né, das flores, com o florescer da vida, né, o florescer da vida dentro de um outro ser. Então, é a minha linguagem, é a forma que como eu enxergo essa relação, assim, e para mim foi muito bom falar sobre isso, assim, muito, muito bom falar sobre isso nesse trabalho. Miranda, eu queria saber também, a gente está quase finalizando o programa, dos seus projetos, suas expectativas para o futuro. Eu sei que você tem esse EP para lançar, esse Sim, compilado de singles, né, que está para ser lançado. Você também lançou recentemente Apatia, que é uma parceria com a cantora sim, Eluna. Então, sim. fala o que você tem preparado aí, os próximos passos. Bom, como eu sou um artista independente, muitas das coisas que eu tenho de planejamento dependem muito da minha própria vida, né? Porque hoje, como artista independente, a gente, né, as pessoas que trabalham comigo, a gente corre tudo sozinho. A gente faz a gravação sozinhas, muitas das vezes a gente tem oportunidades, assim como foi com a Apatia e também foi com o Bicho de Me Face, a gente também fez pelo mesmo projeto, pelo Sigo Som, então a gente teve a oportunidade de criar esse trabalho. Mas muito das coisas a gente queria tudo sozinho, né? E quando a gente lançou Leve, a gente sentiu a necessidade de trazer um ciclo para esse trabalho. E o EP que a gente quer lançar no final desse ano, ele fecha esse ciclo. Então, são 3 músicas que a gente quer lançar, Leve, Floresça e uma última música que a gente vai lançar, para poder falar sobre sobre esse, como eu posso dizer, sobre esse ciclo mesmo, né? Então, o nosso primeiro EP, ele vai se chamar Tríplice, e que ele vai fazer a relação de todas essas linguagens que a gente quis trazer com a figura tríplice, né? Que foi uma figura que é uma deusa que veio antes do cristianismo, lá da Europa, e a gente quer trazer a relação das 3 figuras que a tríplice representa nesses 3 trabalhos. Uh, um outro planejamento que a gente tem também é um outro EP que a gente quer lançar, que ele vem de encontro com um show que a gente fez em 2019, que é o Show Afeto. A gente quer muito fazer um EP de voz e violão, porque a gente acredita que essa estética de voz e violão ela acompanhou muito a gente nessa trajetória. Quando a gente trabalha com voz e violão, a gente cria uma experiência intimista e a gente queria trazer essa linguagem para um trabalho de produção também, né? De músicas sendo lançadas. Mas esse é um projeto que é bem mais para frente também. Então, hoje, no momento, eu tento relacionar as coisas que acontecem na minha vida com aquilo que eu posso entregar no meu trabalho. E não deixando de lado também que hoje eu reconheço que esses lançamentos eles vão me levar para lugares que eu possa falar sobre isso. Então, por exemplo, o meu trabalho me trouxe até vocês, me trouxe até esse programa, até essa conversa. Então, além de entender que a gente está fazendo a música para todo mundo consumir, para todo mundo ouvir, a gente entende também a necessidade de estar em espaços falando sobre. Então, para mim, é muito importante manter essa relação com as pessoas a partir do meu trabalho, a partir dos meus lançamentos. Então, hoje, o que eu reconheço é continuar fazendo isso, continuar levando esses lançamentos, tentar viabilizar de alguma forma. É muito difícil falar sobre prazos, né? Porque artista independente, às vezes a gente consegue, às vezes não. Mas esses são os nossos planos para o futuro, assim, continuar com os lançamentos, continuar, tentar levar shows, né? Agora que a gente está conseguindo as vacinações, né? A gente quer muito voltar a fazer o show presencial, porque a gente fez lives, né, durante a pandemia, para a gente foi muito importante, né? Tem várias lives de shows completos que a gente fez, mas a gente sente essa necessidade do contato.
A gente sente essa necessidade da troca. E é isso que a gente quer focar em 2022, né? Voltar a ter essa troca com o público, voltar a ter essa conexão, essa experiência do show com as pessoas. Tá certo. Obrigada, Miranda, por participar com a gente. Eu que agradeço, eu que agradeço. Bom, agora a gente vai curtir mais um pouquinho para finalizar o programa, a gente vai curtir mais um pedacinho de Floresça, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Rasga a manhã, o ensino vem de longe, ganhando novas formas, eternizando encontros. O amor surgiu na tempestade, enchendo de coragem. Ficou aqui, me afagou, criou raízes, trouxe vida.